Olá, eu sou Márcio Krakauer, diretor da SBEM São Paulo. Vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algumas das coisas que eu assisti no Congresso Brasileiro de Diabetes de 2019, que ocorreu em Natal, no mês de outubro. Então, a gente nunca consegue falar tudo sobre um congresso dentro de um vídeo pequeno, mas eu queria trazer para vocês algumas pílulas do que aconteceu, do que eu vi. Então, nós tivemos uma palestra falando sobre as novas formas de aplicação de insulina, e uma delas é a insulina inalada, que logo chega ao Brasil, que é a insulina Tecnosphere, onde a gente vai poder inalar um líquido de insulina que tem uma ação muito rápida. Em 15 minutos você já tem um pico de ação e em 30 minutos a 1 hora você já tem o término da ação, podendo até reaplicar se for necessário. Então, uma insulina de ação inalada muito importante e que já chega ao Brasil ou até o fim deste ano ou no começo já do ano que vem. Uma outra coisa que foi discutida é a utilização da semaglutida, que hoje nós temos na forma injetável, mas assim na forma oral. Há uma tecnologia que envolve os peptídeos e que envolve a semaglutida e pode torná-la um comprimido. Claro que a dose é maior, o custo provavelmente vem um pouco maior por conta de tanta tecnologia, mas ao invés de injeções semanais, nós vamos poder ter a ação semelhante em termos de diabetes, de peso, mas na forma oral. Muitos estudos ainda estão sendo feitos, estudos de segurança cardiovascular também, e que mostram todo um caminho super adequado para o uso oral desta substância. Uma outra questão que eu assisti bastante foi sobre hipoglicemia. Muitos simpósios falando sobre diversos aspectos da hipoglicemia. O Dr. Pratik Chaudhary, que é um médico que veio de fora junto com o Dr. Simon Heller, dentro de um simpósio, falaram muito sobre a questão da hipoglicemia que a pessoa não sente, não percebe, e como isso pode ser um grande desafio na nossa prática. Então, a utilização, por exemplo, de sensores de glicose, detectando esses momentos onde a glicemia está baixa e a pessoa não percebe, pode trazer grandes benefícios e redução importante das complicações das hipoglicemias, como doenças cardiovasculares, alterações cognitivas, alterações de memória, foi tratado também, a alta incidência de demência nessas pessoas com diversas hipoglicemias ao longo da vida. Então, foi discutido a parte tecnológica, mas também a parte de prevenção das hipoglicemias, que é um assunto extremamente importante. Nesse mesmo tema, eu tive uma participação, e a minha participação foi falando sobre hipoglicemia no contexto familiar, como é que a hipoglicemia tem um impacto nas famílias das pessoas com diabetes. E é muito interessante porque a gente tem estudos aqui mostrando que conversar mais com as pessoas, com seus familiares, reduz o risco de hipoglicemia e melhora o medo, melhora o aspecto prático das hipoglicemias dentro das mesmas famílias. Então a conversa, falar sobre hipoglicemia é muito importante para as pessoas com diabetes. Um outro item que eu quero finalizar foi mais também da parte tecnológica, um simpósio que falou sobre a teleoftalmologia, de uso de aparelhos que podem fazer exame de mapeamento de retina, fundo de olho, à distância, com laudos à distância. E isso é muito interessante, já é uma prática em vários locais, não tão no Brasil, mas fora do Brasil, e também lá dentro da feira que existiu de demonstração de produtos, havia um produto semelhante que tirava uma foto do nosso olho com um celular. Essa foto imediatamente já era uma foto de fundo de olho, sem precisar dilatar a pupila, e uma imagem bastante boa que pode ser analisada por um médico clínico, oftalmologista ou endocrinologista. Isso já estava à vista de lá e está em fase de desenvolvimento. E eu finalizo falando da minha outra apresentação, que foi sobre a telemedicina. Eu tenho estudando, falando um pouco sobre a questão da telemedicina na área de diabetes, como é que a gente vai poder utilizar as ferramentas de telemedicina para teleconsultas,
para falar com o nosso paciente à distância, sem que ele esteja presente dentro do nosso consultório. Quer dizer, hoje em dia não se faz a teleconsulta na primeira consulta, a gente precisa conhecer o paciente, examinar, ver os exames, solicitar exames, etc. Mas numa consulta de retorno ou numa consulta de um indivíduo que mora muito distante, mandar exames, mandar os dados de sensores de glicose, de glicemia capilar, para que a gente possa fazer uma análise, mandar dados de bomba de insulina, tudo isso hoje já é uma possibilidade para a gente utilizar a telemedicina. E eu terminei essa apresentação discutindo que nós devemos nos empoderar enquanto médicos e endocrinologistas para discutir a telemedicina, que já é uma realidade e não terá volta, para formatar as bases que nós queremos utilizar dessas ferramentas em boa prática médica, tá? Então, porque senão isso vai ser feito por alguém. Então é melhor que nós discutamos agora essa questão e podemos traçar um caminho para o futuro da telemedicina na área da diabetologia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, até uma próxima.